é professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mogi-mirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Grêmio Estudantil Paulista. Estamos na quarta reunião de trabalho. É uma reunião nível 2, nível 3, onde vamos falar da agenda grandiosa para o segundo semestre. E hoje vamos ser recepcionados pelo nosso supervisor, Davi, grandiosa alma, grandiosa e generosa parceria. Muito obrigado, Davi. Passa a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Quero dar boas-vindas para vocês nessa grandiosa reunião que vai acontecer com o Marcelo. Vai dar tudo certo, desejo para vocês um bom trabalho, excelente atuação, estamos juntos, tá bom? Eu não sou tão animado como ele, mas aí, ó, estamos juntos. Olha! Acabou as férias, estamos voltando aí, Grêmio Estudantil Paulista, eu, professor Marcelo Ferreira, anunciando aqui a nossa quarta reunião de trabalho Grêmio Estudantil Paulista. Falando com os colegiados escolares, sempre a nossa reverência à nossa vice-direção escolar e à gestão escolar, por excelência, e todos os colaboradores, colaboradoras que nos fazem a assistência desses colegiados escolares. Grêmio Estudantil, representação de sala, todo esse conjunto de coletivo escolar pensando o segundo semestre. Nós estamos agora apresentando a nossa segunda oportunidade no segundo semestre. Já tivemos a primeira oportunidade apresentando o nosso supervisor, Davi, nos recepcionando brilhantemente. Fizemos um calor aí para dar o início nesse vídeo, para poder fazer essa abertura. Agradecer sempre essa diretoria regional de ensino, Mogi-mirim, na pessoa geniosa e grandiosa, alma querida, a nossa dirigente regional de ensino, a professora Edna Galano, que nos recepciona, toda a equipe de supervisores, o núcleo pedagógico que me assiste também. Então, nesse sentido, nós vamos hoje, nessa quarta reunião de trabalho, ela é uma videoaula que vai ser desdobrada numa reunião nível 1, que ocorre no chão de escola. Então, eu estou nesse preâmbulo aqui, colocando um pouco a nossa reunião para poder ter uma pauta, ela vai ser desenvolvida, vai um material didático também, para que nessa reunião, nível 1, que é chão de escola, vice-direção escolar, paraninfos, né, Grêmio Estudantil e representação de sala, possam tratar dessa agenda grandiosa que é o segundo semestre. Estamos começando agora, agosto, vamos para cima, guerreira! Então, nessa agenda, nós vamos ter, sim, né, a apresentação todo e sempre, né, do painel Escola Total, que é um painel que apresenta para nós, né, todos os indicadores da escola, a quantificação e a qualificação da educação paulista através da nossa presença, da prova paulista, primeiro, segundo, estamos indo para o terceiro bimestre, meu guerreiro! Vem aí o SAEB também e todas aquelas oportunidades que nós estamos com as plataformas educacionais. Então, nós falamos sobre isso também, mas, sobretudo, na volta para o segundo semestre, precisamos sim passar pelo chão da escola, pelo ambiente sociomoral educativo, né, que é a cultura de paz, que é o convívio, esse programa de melhoria da convivência, e falamos também, né, da educação para as relações étnico-raciais. Também tratamos do Festival Afrominuto, 10ª edição, homenagem à grandiosa Alessi Brandão. Nós vamos tratar aqui também dessas transições. Vamos falar de uma coisa muito importante, grandiosa para todos nós, cidadania plena, direitos humanos, né? Vamos falar do programa de combate à violência a adolescentes e mulheres, vamos tratar aqui da lei Henrique Borel, vamos tratar também do programa que vai da lei estadual que consolida todas as leis de proteção e defesa das mulheres, a 17.431 de 2021. Então, vamos trabalhando aqui esses contextos. Vamos falar também da 6ª Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, é uma conferência nacional, as nossas escolas já tiveram as inscrições, né? Grandioso, meu parceiro Carlos Roberto, né? Nosso PEC aqui de ciências, encaminhou essa pauta grandiosamente junho, julho, e nós estamos agora, mês de agosto, para poder saber quanto andam esses processos também. De toda forma, nós vamos tratar do nosso quintal. Vamos fazer acontecer! É o Grêmio Estudantil. Nós estamos pensando e trabalhando a nossa agenda, né? Ou seja, olhar para o calendário, para o cronograma da SEDUC, mas também pensar aquilo que é nosso, né? A cultura, né? O esporte, a inteligência, os projetos que nós podemos desenvolver
aí no chão das nossas escolas. E também, grandiosamente importante nesse veículo, hoje um tema que vai ser principal, ele é veículo de todo o processo Grêmio Estudantil: desenvolvimento e rendimento escolar, as avaliações internas e externas que estão no trânsito aí das nossas aprendizagens. Então, bora lá, que hoje é grande o tempo. Vamos lá que nós vamos então tratar do nosso cronograma e fazer pensar que essa reunião, né, aqui, professor Marcelo Ferreira, em consonância com todas as lideranças, com todas as diretorias gremistas estudantis, representações de sala, nós temos uma reunião de nível 2, que é da diretoria de ensino e os seus representantes. Nível 3, porque também a diretoria de ensino também elegeu os seus representantes em cada um dos seus segmentos, né? Então, no ensino médio, nós temos lá grandiosa Tainá, Stephanie, estamos lá, Ezo, Itapira, grandiosa, minha saudação. A Giovana Gabriele, também ensino médio, a nossa segunda colocação é aqui, Jovino Silveira, Serra Negra. Depois nós temos o ensino fundamental, olha aí, ó, vamos lá, o Diego Eduardo, aí, ó, Caetano Munhoz, Itapira. E, muito belíssimamente, a representação do 5-1 com a Sara, né, que nós estamos aqui, do Romeu de Campos Vergal, Serra Negra também, aê, vamos para cima! Ou seja, é nível 3, porque esses articuladores estão no chão das nossas escolas, representam a diretoria do ensino, né, nesse movimento, primeira e segunda colocação, eu estou dando aqui privilégio pelas estruturas que a SEDUC nos orienta. Então, traduzindo aqui a nossa agenda e o nosso veículo de trabalho, nós vamos apresentar que essa N1, a reunião que ocorre depois dessa transição da assistência e estudo dirigido desta videoaula, dessa quarta reunião de trabalho, ela deve acontecer e ela tem data, 11 até 15 de agosto. Essas reuniões ocorrem ou poderão ocorrer de imediato já nessas primeiras semanas do mês de agosto. Então, tudo isso vai no material digital, vai no material pedagógico, para que nós possamos ter as assistências e os trabalhos dirigidos em relação a isso. Então, até aqui é manso, tranquilo. Eu já disse o público da nossa reunião, eu já disse o objetivo pelo qual a nossa reunião vai se transcorrer e também vou dizer da importância, né, desse movimento do Grêmio Estudantil Paulista nesse segundo semestre. Ou seja, água na sede! Ou seja, é importante essa hidratação a todo tempo, o tempo todo, e saber que as nossas escolas foram reorganizadas. Está preparado o nosso melhor para podermos realizar a Assembleia Geral Extraordinária, a segunda Assembleia que ocorre, grandiosa, porque nós estamos no segundo semestre. A escola se reapresenta assim, reapresenta as suas lideranças, representação de salas, representação docentes das salas, representantes gremistas estudantis, e a escola novamente se apresenta. Para quê, professor Marcelo? Para tratar, sim, do conjunto, normas e regras e valores que a escola possui. Os combinados escolares, para apresentar os índices e metas que a escola percorre, para apresentar um calendário que a escola organizou a todo tempo, o tempo todo. Nós vamos ter várias oportunidades de trabalhar as inteligências, saúde, meio ambiente, esporte, lazer e as inteligências da ciência que nós vamos vincular aqui também para as feiras científicas desse segundo semestre também. Então, o engajamento nosso do Grêmio Estudantil é fundante, é fundamental, e eu vou lembrar aqui Paulo Freire, né? Ou seja, a transformação que o mundo necessita, tanto do sonho quanto é indispensável, essa sua autenticidade depende da lealdade que nós estamos sonhando, dessas condições históricas do hoje, né? Então, dessas condições materiais, mas, sobretudo, no nosso nível de desenvolvimento. Ou seja, o contexto desse que sonha, o contexto desse que pensa a evolução, a inteligência do ser humano. Ou seja, os sonhos são projetos. E quais projetos nós somos e quais projetos nós representamos para as nossas lutas e desenvolvendo. E sabiamente fecha o nosso querido Paulo Regos Feiros, Paulo Freire, para todo e sempre, ele vai dizer, ou seja, a sua realização não se verifica facilmente, sem obstáculo, implica, pelo contrário, em avanços, recuos, marcha por vezes demoradas, mas implica, sobretudo, a luta. Então, vamos à luta, meus guerreiros!
Show de bola! Então estamos aqui muito à vontade de trabalhar todas essas oportunidades, pensando que o espaço escolar ele é fundante para a gente poder conhecer e se reconhecer. Então, assim, a presença na nossa escola, né? A assiduidade, a frequência, né? Saber de quem faz falta, falta faz falta, né? Ou seja, pensar a busca ativa, ou seja, um colega que alguma oportunidade, um colega que precisa se reorganizar na agenda das avaliações e dos trabalhos escolares, ou seja, essa busca ativa também é parte integrante do nosso trabalho. A gestão escolar já o faz por conta da resolução 39, mas também nós, colegiados escolares, devemos estender sempre esse objeto de tratamento para pensar uma escola presente, uma escola que está todo o tempo todo, no seu chão de sala de aula, desenvolvendo o seu papel primordial, que é transformar a nossa sociedade, transformar o eu e o nosso sempre. Mas também, nesses processos de transformação, nós nos respeitamos, nós nos reconhecemos. Nós temos os espaços escolares, temos o mobiliário escolar, os equipamentos digitais que hoje nos facilitam a todo o trabalho, a todo o tempo, para poder realizar uma atividade na escola. Se esses materiais ocorre algum tipo de dano, deve ser reparado, deve ser apurado e deve ser verificado. Hoje em dia nós temos o vídeo monitoramento que nos auxilia a ter segurança em relação às relações externas, mas também ter segurança de tudo que nos acontece e ocorre nos espaços escolares. Então eu peço aqui que o Grêmio Estudantil possa estudar sim, né, o ambiente escolar, saber das suas dependências, falar sobretudo de uma cultura de respeito, né? Da cultura do eu e do nosso, porque a todo tempo, o tempo todo estamos mais aqui na escola do que em outras localidades das nossas vidas, né? Estudar esse plano de contingência, saber onde nos encontramos em caso das emergências, saber que existe protocolos de orientações para saber como nós vamos nos portar em relação à segurança. E em falar em segurança, nós temos grandiosamente aqui o protocolo Conviva, né? Reconhecido como um protocolo 179, ele já está indo para a sua terceira versão, ele está sendo atualizado, mas é um protocolo que fala sobre a saúde e a preservação da vida, né? As minhas queridas irmãs aqui do Conviva, né, trabalham aqui com essa regência e primordialmente, né, cada unidade escolar tem que sim estar estudado e também proporcionar estudos em respeito ao protocolo de segurança, ao protocolo 179, que está na sua segunda versão e vai à próxima para ser atualizado. O quanto é importante os colegiados escolares terem acesso a saber todas as proporcionalidades de atuação em relação a tudo que nos acontece no ambiente escolar. Então eu estou aqui, olha, tratando do manso, tranquilo, das nossas oportunidades de estudar para poder ficar bem, de oportunidade de encontro para se realizar muito bem. E isso só acontece porque nós devemos promover na nossa escola uma cultura de paz, uma cultura que possa aprender a conhecer, aprender a fazer, sobretudo viver juntos, sobretudo aprender a viver, ou seja, respeitar essa Gaia, essa Pachamama, essa identidade planetária, né? Vamos respeitar as nossas vidas, rejeitar todo e qualquer tipo de violência, e assim nós vamos aqui entendendo e compreendendo, olha aqui, ó, a sexta Conferência Nacional do Meio Ambiente, né? Preservar o planeta, né? Redescobrir a solidariedade. Então, isso tudo está lá nos protocolos que nós temos em relação à ONU, Unesco, desde 2001, esse grande tratado que trouxe para nós os 4 pilares da educação. Então, nós sabemos que, a todo tempo, o tempo todo, a melhor forma de se encontrar na cultura de paz é, sim, o estudo e a cultura dos direitos humanos. Uma cultura dos direitos humanos que enfatiza liberdade, que enfatiza igualdade, que enfatiza dignidade, paz, justiça, superação, todo o Estado de Direito, reconhecer a democracia participativa. É por isso que eu peço aqui um investimento que é sim um espaço obrigatório da escola, a assembleia do segundo semestre, porque também tem que registrar na sede, porque também tem que ter uma ata extraordinária, assinatura dos gremistas das representações de sala, representando todo
à escola, mas também fazer o registro, né? Ou seja, as evidências, as fotos, para poder nós, como um carteiro oficial aqui do Grêmio Estudantil Paulista SEDUC, né, nós intermediarmos esses processos que ocorram nas escolas. Então, dentro desse sentido, desenvolver um trabalho dirigido, voltado para direitos humanos, é nos importar com o eu e com o nosso. É a todo tempo, o tempo todo, eu vou trabalhar nessa relação de identificação do eu e do nosso. E assim, trabalhar direitos humanos é trabalhar todas as suas dimensões, né? Trabalhar a educação, né? Que é pela diversidade sexual e de gênero, trabalhar pela educação das relações étnico-raciais, ou seja, é preciso compreender que todos nós somos melhores se somos juntos. Ubuntu, né? Essa filosofia africana, nós não podemos ser ninguém se não somos melhores, se não somos juntos. Ou seja, a educação para as relações étnico-raciais traz para nós essa condicionante também Ubuntu. Pensar a integridade do humano, estimulando as nossas formações de valores, hábitos, comportamentos, respeitando as diferenças, as características próprias de cada grupo, de cada minoria, para assim dizer, a educação étnico-racial, ela é uma proporção de formação contínua, para que seu povo possa se eleger numa sociedade, numa contemporaneidade melhor, aonde nós possamos, sim, né, como está aqui nas diretrizes curriculares, né, a construção da estratégia educacional que visem ao combate do racismo, que é uma tarefa de todos nós educadores e toda a sociedade e todo o planeta, né, independente do seu pertencimento. Ou seja, precisamos sim, né, nos adequar e nos ter um combate a todo e qualquer tipo de preconceito, a todo e qualquer tipo de discriminação. E é por isso que nas nossas formações nós enfatizamos, ou seja, precisamos combater, né, na sociedade o machismo, o sexismo, né, essa visão colonizada, algo de fora que sempre traz o imperativo do eu e do nosso. Ou seja, reconhecer que nós precisamos sim identificar melhores oportunidades no estudo, na literatura e conhecer belíssimos filósofos, pensadores, educadores em todas as inteligências, negros e negros, pretos e pretas, que nos trazem sim a oportunidade de evidenciar esse tipo de conhecimento, que é o nosso reconhecimento do nosso contexto. Então, olhar para esse movimento da educação das relações étnico-raciais é também convidar todos a uma prática de uma educação antirracista, ou seja, práticas que possam desconstruir preconceitos e discriminações, práticas que possam reconhecer que existe um racismo e que precisa ser combatido, que é um racismo estrutural e possui os seus impactos. Sabe aquela piada de mau gosto? Sabe aquelas coisas que os nossos avós, os nossos parentes e nós mesmos às vezes pensamos, só que nós não precisamos mais verbalizar e precisamos desprender desses pensamentos e substituir por uma vigilância nossa para nos educar e nos compreender e respeitar a si e ao outro. Ou seja, quando eu estou implicando nessa mudança, eu estou atendendo uma norma legal, uma lei. E além dessa assertividade, eu estou aqui valorizando a diversidade, o que é fantástico, né? Então, assim, estabelecer que essas estruturas foram trazidas pela história, né? Eu vou lembrar aqui Grada Quilomba, numa belíssima bibliografia que está nas nossas salas de leitura, né? Memórias da Plantação, ou seja, um passado colonial que foi enraizado, né? Uma memória que foi consolidada e foi trazida e que precisa de muito esforço do agora para poder, nos seus contextos, ser combatido e ser edificado uma educação cidadã. Então, dentro desse sentido, né, nós precisamos entender que para esse movimento nós temos agora, de agosto a setembro, reta final, diretoria de ensino, a fase de inscrição no Festival Afrominuto Flink Sampa 2025, né? A homenagem a Alessi Brandão, né? Convida todos nós contar essa belíssima história dessa sambista. Hoje ela é uma excelente referência de luta do movimento negro, luta pela dignidade humana, pela cidadania, e aqui o Afrominuto ele está premiando, né, Alessi Brandão com essa nomenclatura
da sua 10ª edição, né? Eu tenho aqui na circular 115, de 4 de junho, toda a inscrição, todo o cronograma, e recentemente nós tivemos, sim, uma adequação em relação às premiações, ou seja, bora lá, bora fazer, porque tem prêmio envolvido, ou seja, vamos lá, vamos verificar que o primeiro lugar da categoria do Festival Afro Minuto, né, é a 10ª edição, que homenageia Leci Brandão. Nós vamos ter, para cada estudante integrante da equipe, podemos ter uma equipe até 3 integrantes, né? O primeiro lugar, um aparelho celular, certificado de participação, livros de literatura afro-brasileira, da editora Unipalmares, né, em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. Segundo e terceiro lugar, além do certificado de participação, também os livros que fazem parte dessa coleção de literatura afro-brasileira da Educação Unipalmares, né? E também aos professores que irão fazer parte dessa jornada, as suas certificações e também essas biografias farão parte das suas premiações. Então, verificar que a nossa diretoria de ensino sempre esteve presente aí nas 2 edições aí, agradecer grandiosamente a todos e a todas nas nossas escolas que sempre participam com belíssimos vídeos de 1 minuto, belíssimas invenções aí, e nós vamos conseguir mais esse ano aí. E para cima, meus guerreiros! Vamos participar aí dessa edição do Festival Afro Minuto Flink Samp. Então, olhando para essa oportunidade aqui, nós sabemos que o período agora, né, que vai até 5 de setembro, é um período de escola, de fazer o vídeo, de preparar, de editar o vídeo, que até o dia 5/9 nos enviar, né, marcelo.ferreira@educacau.sp.gov.br, vai aqui nesse material digital, todo esse material que está confeccionado aqui, com a legislação, com a nova premiação, com a agenda para a gente se localizar no Festival Afro Minuto. Então, o que é muito fantástico e a gente fica muito feliz em saber. Bom, essa reunião do Grêmio Estudantil, ela é uma retomada, é por isso que é muita informação, que também o tratamento de cada momento é uma diretriz. Eu comecei falando do ambiente da escola, comecei falando da importância da Assembleia, falei da cultura de paz, do protocolo 179 de proteção à vida, falei da educação ético-raciais, falei da educação para a diversidade sexual e gênero, que é tão fundamental reconhecer a si e ao próximo pelo sentimento e respeitar essas nossas estruturas grandiosamente. E agora sim, nós vamos retomar uma educação, sim, voltado para o combate a toda e qualquer de violência a adolescentes e as mulheres. Então, nós temos aqui 2 legislações que vão nos auxiliar a pensar esse movimento. Vamos começar com a primeira delas, que é uma legislação estadual. Bora lá! Ou seja, a Lei Estadual 17431 de 2021, que é a Lei de Proteção e Defesa da Mulher. Ou seja, numa única legislação, consolidou todos os movimentos no calendário paulista para poder ter a Semana da Mulher, semana em datas, conferindo datas e conferindo agendas, né? E evidenciando o quanto é importante a proteção à mulher. Ou seja, né, estudos sobre o direito da mulher, Semana da Saúde, Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno, conscientização sobre o ácido fólico, Dia da Profissional, Mulher Profissional de Direito, prevenção ao câncer de mama, Dia da Defesa da Mulher, Dia de Combate à Violência contra a Mulher, Dia de Combate e Prevenção contra o câncer de colo de útero, Dia Estadual da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, o último 25 de julho, ou seja, Dia da Mulher Empreendedora, ou seja, nós vamos ter várias aqui, são as datas previsionadas por essa legislação, que vai sim nos obrigar a perceber que quão fundamental é uma lei que consolida para um calendário de um estado, como o estado de São Paulo, a importância e a vida da mulher na nossa existência, né? E além de valorizar, poder defender e poder ter um agasalho jurídico que nos permite observar a relação da integridade física e também da família. E olhando para essa situação, nós também vamos ter que o Estado Nacional, ou seja, o Brasil como unidade federativa, ou seja, foi feita uma lei nacional, né, a lei denominada Henri do Borel,
que criou os mecanismos de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Ou seja, é uma lei que veio a 14.344 de 2022, é uma lei recente, para justamente preservar nós adolescentes, nós violência doméstica, que sofremos violência doméstica, e nós família em relação a esses acometimentos e obriga a lei a ter um amparo e medidas protetivas específicas de amparo para poder justamente ter esse agasalho. Isso tudo aconteceu, a nomenclatura Henri do Borel, porque esse menino foi acometido de uma violência e veio a falecer, e foi um caso que chocou toda a nação, e é por isso agora que o Brasil, né, como nação, ou seja, o Estado brasileiro tem a edição de uma lei para proteger, né, toda a violência doméstica e familiar, o que é tão fundamental. Nesse sentido também, nós vamos pedindo que a todos esses movimentos que nós estamos fazendo aqui, que as escolas repliquem e tragam boas práticas. E nessas boas práticas, vamos também nesse intercâmbio, né, do Marcelo.ferreira, @educacau.sp.gov.br, fazendo essas transições e observando o quanto é importante o tratamento a todo tempo, o tempo todo, de tudo isso que é belíssimo na legislação brasileira, para poder observar que a escola ela está em consonância com a sociedade é a escola. Então, para todo e sempre, o que fica das nossas vidas e permanece é a escola. E olhando para esse movimento da escola, e olhando para esses movimentos de pensar, né, a vida e o planeta, eu acabei de dizer lá, agora há pouco, no tratamento das nossas transições, eu falei da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, e com a denominação desse ano de Educação e Justiça Climática. É uma conferência que já teve, sim, a sua agenda lá até no dia 30 de junho, as conferências no município. Nós temos agora as conferências regionais ocorrendo no mês de agosto, para uma conferência estadual ser marcada até na primeira quinzena, 2ª de agosto, uma conferência estadual, e sim, né, poder apresentar um trabalho no estado e também levar um trabalho até outubro, né, quando de 6 a 10 de outubro teremos a Conferência Nacional, a nossa juventude olhando e observando e fazendo a diferença. E como fazemos a diferença, professor? Naquelas campanhas que o Grêmio Estudantil tem. O Grêmio Estudantil hoje tem uma diretoria, uma coordenação também de meio ambiente, né? Onde vai trazer conscientização, horta escolar, coleta seletiva, o Dia do Meio Ambiente, parcerias locais, energia renovável, educação ambiental. São muitas das nossas iniciativas que nós representamos para poder trabalhar o Grêmio Estudantil Paulista e pensar essa escola com essas temáticas que essa pasta Grêmio Estudantil traz. Então, mais um movimento aqui, água na sede! Vamos lá, então, trabalhando agora na perspectiva do Grêmio Estudantil, nós sabemos que toda ação e atividade, ela visa essa aprendizagem significativa. E, por fim, a melhoria da qualidade dessa aprendizagem, porque respeitamos a tão legislação nacional, direito de aprender. Então, o Grêmio Estudantil, ele é uma caixa de ressonância que trabalha com gestão e comunidade, por assim dizer. Ele trabalha com o currículo paulista, ele trabalha com as aprendizagens significativas desdobradas deste currículo e com as situações de aprendizagem que ocorrem através dos seus materiais didáticos. Hoje temos o escopo sequência, que é onde e como cada tema e conteúdo é trabalhado no seu tema, o material digital, que é o veículo das nossas aulas, o material físico, que é, sim, uma parceria de estratégia na aprendizagem, como o livro didático também o é, as nossas pesquisas, as nossas atividades que podemos trazer para poder pensar a estratégia das inteligências. Então, olhar para esses movimentos e estabelecer protocolos de acompanhamento. Esta 4ª reunião de trabalho, ela é um protocolo de acompanhamento e monitoramento das nossas unidades educacionais. É por isso que, a partir dessa formação, vai uma circular para poder enviar esse material didático, vai lá estar a minha referência
com e-mail institucional, porque eu me comunico com a rede SEDUC, com as 91 diretorias, sendo um ponto focal, como um professor especialista de currículo, porque também respondo ao meu supervisor Davi e também respondo à nossa dirigente regional de ensino. Então, dentro dessas estruturas de lei, nós trabalhamos na oportunidade de fazer com que essas atividades, essa quarta reunião de trabalho, possa esperar, sim, daqui para diante, as próximas reuniões de trabalho, porque nós temos o 11º Fórum de Atuação e Formação da Diretoria Regional de Ensino de Mojimirim, ou seja, são 11 anos que conquistamos o fórum para poder trabalhar as boas práticas das nossas escolas. Eu trabalho nessa pasta há mais de 16 anos com o Grêmio Estudantil e estou aqui todo dia aprendendo novo, aprender a aprender. Essa é a nossa oportunidade como educador e é por isso que nós estamos, sim, partindo desse princípio, porque amamos o que fazemos e nos envolvemos, com o que fazemos na inteligência, na sabedoria e na partilha do conhecimento, né? Ou seja, o eu já sei por eu não sei infinitamente. Então, como professor que as nossas equipes vão se localizar lá na escola agora segundo semestre? A primeira coisa é na assistência desse estudo dirigido que fazemos dessa quarta reunião de trabalho. Mas pensar, sobretudo, que para a gente construir esse protagonismo, né? Ou seja, isso tudo que nós chamamos de ação e atividade, de um modo de fazer, o um modo de pensar, e cada um dos gremistas estudantis se colocar em movimento, nós denominamos isso de protagonismo, né? Então, esse protagonismo, ele começa naquela chuva de ideias, né? Naquele movimento que nós chamamos no interior de toró de parpite. Né? Na América do Norte, eles têm outro nome, chama brainstorming. É meio esquisito. Toró de parpite, para nós aqui no interior, é mais fácil. Ou seja, essa chuva de ideias começa na elaboração do que é possível, né? Ou seja, temos os calendários de cores, né? Mas temos o agosto, que é agora o movimento do folclore, mas o setembro tem o setembro amarelo. Mas nós temos aqui, agora, vamos ter o Brasileirão do Saeb, ou seja, a cada momento, a cada tempo, tem uma estratégia de trabalho que o colegiado escolar faz o seu veículo e se estabelece o seu tratamento. Então, esse educar em ação, porque ele traz a sua prática do seu planejamento. Ele traz um processo de avaliação, olha, não conseguimos fazer, mas conseguimos ter perna, ter mãos, ter braços, ter inteligência e pés para poder se estabelecer nas estruturas do que foi possível nós fazemos e vamos aprender com o tempo do que é realizável. Então, olhar para esses resultados, do que conseguimos fazer e como nos relacionamos com ele, é sim envolver todos numa corresponsabilização, envolver todos numa atividade, envolver todos numa ação e pensar dos nossos desafios. Como é importante observar todos esses nossos desafios. Então, esse movimento da quarta reunião de trabalho traz todo esse especial que é trabalhar isso tudo de primeiro nas assembleias escolares que ocorrem agora. Primeira semana de agosto, temos que chamar todo mundo, cachorro louco, não, cachorro estratégico, que é o microfone, a caixa de som, para poder colocar som, para poder colocar atitude, colocar fala, as apresentações dessas estruturas de pensamento que nós estamos trabalhando aqui. E o Grêmio possui sim, vamos lá, Resolução 45 é a nova resolução que permite, inclusive, que esse Grêmio Estudantil 2025 permaneça 2026, é a resolução que trouxe a nova ordenação do Grêmio Estudantil. Coordenação geral, vice-coordenação, coordenação comunitária, a que trabalha com o todo do entorno escolar, mas também com os da escola, aquela coordenação artística, aquela antiga, que era antiga de cultura, aquela coordenação desportiva, que é a mesma de esporte, a coordenação de convivência, lembra que eu falei protocolos, que eu falei em relação ao protocolo 179, proteção à vida, plano de contingência, ou seja, é uma comunidade, é uma coordenação de convivência escolar, fala do respeito, né? Fala da esperança, né? Fala da vida, o quanto é importante. Uma coordenação de saúde e sustentabilidade. Acabei de falar do meio ambiente, acabei de falar de pensar as estruturas que temos que olhar para a nossa saúde no ambiente escolar. Se olharmos um pouco para trás, há 3 anos atrás, estaríamos numa plena pandemia, coisa que estamos corriqueiramente
trabalhando hoje na saúde para poder combater Covid, para poder combater dengue, febre amarela e outras epidemias que possam vir a ser ou possam vir a estabelecer, mas com combate na inteligência, a vacina. E é por isso que cada UBS tem que ser conhecida pelo seu Grêmio Estudantil, tem que ser conhecida a estratégia de saúde, de trazer palestras, o canal de palestras de vinculação da prevenção da vida, da saúde, do planejamento familiar, de combate às drogas e tantas outras condições que a educação na saúde e a saúde na educação fazem tão bem a todos nós. A coordenação de comunicação. Todos temos painéis na escola. Todos temos e queremos ter e fazer funcionar a rádio do Grêmio. Olha lá, pessoal, vai agora aí a playlist. Ou seja, a rádio do Grêmio é a comunicação oficial. Ela vai falar do calendário escolar, ela vai falar da agenda cultural, teatro, lazer, final de semana, vai dar o salve também do aniversariante do mês, do dia, da semana, mas vai tocar o som durante o intervalo, o que é fundamental para todos nós. Vamos organizar uma playlist, numa caixa de ouvidoria, no Zap Zap do Grêmio, no Insta, no Facebook, nos canais de comunicação que podemos ter através do inventivo do Grêmio Estudantil e trabalhar com essas estruturas para poder fazer o ambiente da escola ser uma coisa extraordinária que gostamos tanto de fazer e gostamos de tanto de realizar, Grêmio Estudantil. Então, olhar para esse Grêmio Estudantil, que a todo tempo, o tempo todo, lembra das coordenações? Se nós temos lá a Rádio do Grêmio, ela é o veículo fundante de arte, cultura, qualidade de vida, porque vai falar de informação, vai falar de cinema, de teatro, de artes plásticas, de eventos, de circo, de música, de show de talentos, de show stand-up e tantos outros que nós podemos ter aí no ambiente escolar. Olhar também para os calendários e esses calendários serem vinculados com os nossos docentes para poder estabelecer datas comemorativas, folclóricas, do calendário de cores da saúde, do calendário de feiras artísticas e científicas que vamos ter, já vou falar logo em seguida adiante, promover a saúde no esporte e o esporte na saúde, o interclasse, gostamos e queremos fazer mais vezes. Gincanas, queremos fazer várias atividades que podemos ter uma Agita Galera, o Dia do Desafio, as mini-olimpíadas e assim por diante. Chamar todos os nossos parceiros para poder medalhar os nossos e também fazer com que o nosso Grêmio seja medalhista nas estruturas que produzimos na escola, né? O protagonismo juvenil, isso que a todo tempo tanto falo aqui, é justamente dizer que esse ator, né, o protagonismo, o ator principal, ele tem que estar na inteligência, ele tem que estar na sua maturidade para poder fazer ações que visam olhar a nossa escola, mas também olhar o seu entorno, olhar a ação social. O Grêmio estabelece uma ação social quando estende seu coração e os seus braços, mãos e inteligências para poder ter, sim, estruturas que pensam e fazem a limpeza do seu entorno, olhar para a dignidade íntima, olhar para a saúde feminina, olhar para um varal solidário, olhar para estruturas de atender itens de higiene e itens de limpeza para outras entidades que possam, na melhor idade ou na menor idade, ser abastecida por uma ação do Grêmio. É para isso que o Grêmio é chamado por uma ação social, por uma ação daquela coordenação comunitária, né? Que ela agora conversa com a sociedade, que ela agora consegue conversar a todo tempo, o tempo todo, com o que a escola faz no seu entorno. Então, olhar para esse movimento, que o Grêmio olha para si e para o seu entorno também, é pensar as feiras do Grêmio Estudantil. E as feiras do Grêmio Estudantil têm um movimento e tem também uma agenda, né? Nesse segundo semestre, ela vai ocorrer provavelmente aqui, ó, nos meses de outubro, olhando para o calendário das primeiras semanas de outubro. Poxa, se eu tenho que participar, se eu tenho que realizar e promover uma feira para envolver os meus estudantes, para nos envolver, para envolver os nossos gremistas e para envolver os nossos alunos numa feira científica, o que podemos fazer? Uma promoção de uma comissão de feira científica, onde essa comissão organizadora
ela vai escolher um tema, formato. Se é só palestra ou se é apresentação de boas práticas de empresas de diversas personalidades que vão trazer as suas engenharias, gastronomia, técnica em eletrônica, artesanato, vestuário, corte e costura, importando que essas parcerias tragam as suas inteligências para nos ofertar um pouco do seu saber. E nós aprendemos no saber fazer para saber fazer juntos. Ou seja, a feira científica é esse movimento de encontro, onde a escola passa a constatar aquilo que tem no calendário do currículo com o que nós podemos oferecer, o que a sociedade tem para nos indicar e ocorrer. Olhando para esse calendário do Grêmio, também temos que nos ofertar. Lembra lá do programa de convivência, o Conviva? Nós temos também uma websérie que vai combater o bullying, combater o cyberbullying. Essa websérie ela está postada na Sala do Futuro e todos os alunos, através da sua vinculação, da sua identificação lá na Sala do Futuro, através do seu e-mail institucional, conseguem acesso e a sua assistência. São variados temas que nos premia para verificar o chão da sala de aula e o tratamento de combate a esse cyberbullying, ou seja, quando uma alegria pertence a um e fere a outros, essa alegria é pequena e ela não pode se tornar plena. Ela deve ser combatida, porque alegria só é alegria se ela é partilhada, se ela é convivida, se ela é espelhada, se todos nós nos alegramos. Então, combater o cyberbullying, o bullying e combater essas condições de preconceito e discriminação fazem parte das nossas estratégias. E o Grêmio agora, o Grêmio Paulista, através do seu setorial, disponibiliza na Sala do Futuro essas webséries. Então, a todo tempo, o tempo todo aqui, eu estou trazendo instrumentos e estratégias para a gente poder saber e se situar. Olhar também para o rendimento escolar, apresentar para os nossos gremistas que a Educação Paulista, a Diretoria de Ensino de Mojimirim, possui uma linha de atuação chamada Super BI, uma inteligência que traz para nós a frequência nossa, que traz para nós o professor presente, as plataformas educacionais, os índices das nossas formações, traz o apoio presencial, que é o professor olhando para as estratégias de aprendizagem das aulas e, sobretudo, traz a nota do SARESP, né? A Olimpíada do Estado de São Paulo da Inteligência, onde a nossa escola, onde a nossa diretoria de ensino se estabelece em competição para aprender sempre. Então, apresentar as metas do SARESP para a escola é primordial, por isso que essa segunda assembleia vem, por isso também que vem a primeira reunião de trabalho desdobrada desta reunião que agora estamos fazendo, a quarta reunião de trabalho do Grêmio Estudantil. Então, apresentar essas nossas estruturas. E fazemos uma prova importantíssima, que é a Provão Paulista. Começamos no primeiro ano, no primeiro movimento do primeiro semestre, com primeira prova e segunda prova. A primeira prova mais difícil, uma prova dura, demoramos ainda para poder se localizar, mas já estamos nos localizando, já avançamos na aprendizagem, estamos no jogo. E é para isso que precisamos apresentar lá no Super BI os índices da prova paulista do primeiro e do segundo bimestre para verificar a nossa aprendizagem e verificar, sim, os nossos desafios, onde podemos juntos construir o melhor das nossas aprendizagens. Então, é fundamental que nós possamos estabelecer, sim, na aprendizagem significativa, como também na agenda dos 90 dias do SAEB. Tá chegando aí, Grêmio Estudantil, o Brasileirão do SAEB. O que é isso, professor? O Brasileirão do SAEB vai ocorrer com as turmas de 5º ao 9º ano. Cada turma se tornará um time. Cada time terá uma estratégia de aprendizado, um ranqueamento, e esse time vai jogar em prol do quê? Em prol de se estabelecer 90 dias de preparação para a prova SAEB. E indo muito bem, sim, e indo muito no meu avançado na prova SAEB, nós conquistamos os índices de aprendizagem e podemos, sim, a nossa escola, tomar um PDDE Grêmio, conseguir uma premiação Grêmio Estudantil, cada aluno para a escola que atingir a meta ouro, em torno de R$ 50 de investimento, se atingir a meta diamante, R$ 100 por aluno. Professor, mas como que funciona isso? A nossa escola, a gestão escolar, vai vincular, através dos nossos professores, uma agenda de estabelecer o mascote,
montar um mural, montar os rankings dos nossos times, das nossas alegrias, que é bola no jogo aí, e vamos correr para as aprendizagens significativas, língua portuguesa e matemática, para essa avaliação nacional que é o SAEB. Então, observar que nós começamos agora em julho, sim, com reuniões de professores, pensamos o replanejamento, pensamos os planos de ações do tempo para o segundo semestre, e é agosto, meu guerreiro, minha guerreira, vamos para cima! Estamos estabelecendo os canais de comunicação para agosto, setembro, nos preparar, porque a prova é segunda quinzena de outubro, para a gente chegar numa prova muito bem preparado e fazer a melhor oportunidade, fazer brilhar, sim, a nossa estrela da nossa escola. E assim, querendo essa oportunidade, esse Brasileirão, ele visa alguns preparos e alguns movimentos que já estamos fazendo, né? Eu disse lá atrás, primeira prova paulista, segunda prova paulista, e para a terceira prova paulista, nós temos que estabelecer algumas estratégias também. Promover a cultura do estudo, promover o nosso tempo de estudo e, sobretudo, o apoio pedagógico, né, de professores e coordenação pedagógica e gestão escolar, para justamente um time da nossa escola jogar aprimoradamente, jogar no jogo e jogar para vencer, para se classificar entre os melhores. Então, é fundante olhar para tarefas, sim, como uma estrutura de pensamento que trabalha também em prol dos objetivos dessa aprendizagem significativa. Ufa! Ô, professor, há 45 minutos está falando na nossa cabeça aqui. Pessoal, estamos terminando agora. Muito obrigado. Me perdoa aqui a quantidade e o volume de trabalho, a quantidade e o volume de informação. Mas é aqui, um professor muito apaixonado por um amor que faz, né? E um amor extremo que se dedica muito para todo o tempo todo, conseguir se multiplicar nas nossas 73 unidades escolares, da diretoria da região de Mogi-mirim, né? Pensamos aqui estratégias de aprendizagens, temáticas dos grêmios estudantis, entre tantas outras, fiz muitas das nossas sugestões, mas temos sim o obrigação, né, o obrigar em ação, a alternativa de realizar sim a segunda Assembleia Geral Extraordinária do Grêmio Estudantil, onde o baile todo, o bonde todo, a unidade escolar vai pensar todo o tempo todo, todos esses temas que eu já vinculei, mas, sobretudo, precisamos pensar na primeira quinzena, agora de agosto, a primeira reunião de trabalho do segundo semestre do Grêmio Estudantil Paulista. Tem agenda para fazer isso, e nós estamos autorizando aqui isso e vamos acompanhar, né? Eu estou indo até as escolas, acompanhando os Grêmios Estudantil, reconhecendo de perto esse Grêmio Estudantil e como nós fazemos juntos, tá bom? Aqui é um professor que te deseja, assim, um amor imenso, né? Todas as alegrias e todos os nossos êxitos nessas nossas boas práticas. Um beijo, até lá, muito obrigado. Vamos para cima, meu guerreiro! Minhas guerreiras, show de bola! Até lá!